Bora de Oppenheimer? O que é Oppenheimer? Eu não vi, não. Peraí, pô. Mas assim, Então, pronto, já tive ideia perfeita. Eu preciso jantar. Eu vou ficar aqui no mudo vendo vocês aqui, ó. Mas deixa eu fazer uma sugestão. Ah. Deixa eu fazer uma sugestão. Introduza a sua visão sobre a possibilidade do filme, porque você passou um negócio no debate que a gente teve no WhatsApp que eu achei muito bom. Que é o fato de que você falou, lembra, né? Primeiro, vamos falar para galera aqui o alerta de spoiler. Galera, a partir de agora, Oppenheimer, spoiler. Spoiler, alerta. Spoiler. Ainda tem um alerta aqui. É um debate sobre o filme. Só isso. Eu vou só fazer. Vou só passar uma rápida visão aqui, coisa. Né? Que é da questão de a gente trazer mais uma vez. Que foi, Fred? Eu ri aqui do pessoal. O Celso já está bloqueando as rodovias. Nosso bloco democrático. É outra galera, porra. Nosso bloco democrático. Mas é de dizer que Oppenheimer ele vai tratar de uma versão da história sobre a construção das únicas bombas atômicas que foram usadas contra a civilização no guerra. Não tem antes e não tem depois. Né? E eu acho bem importante a gente partir dessa perspectiva, né? Do que aquele projeto iniciou na Terra, do que qual o botão que ele apertou, qual a porta que ele abriu a partir daquela proposta, né? É uma ideia que ela surge, ao que me consta, a partir de um conceito que foi sendo difundido entre outros cientistas que atuavam nos Estados Unidos, né? Alguns que já tinham fugido de cenários de guerra na Europa, o próprio Albert Einstein, e que eles apresentam uma ideia de que é importante que os Estados Unidos comecem a checar quem é que está trabalhando com urânio, porque a possibilidade de vir uma merda gigantesca pela frente é enorme. E, na prática, o que acontece é que os Estados Unidos entenderam isso, saem na frente da corrida e eles fazem a merda gigantesca. Eles aqui falaram, ó, a gente agora que vai fazer a merda aqui, a merda que vai fazer a gente. E a gente vai amarrar a guerra, já indicando uma próxima disputa de poder no planeta que vai seguir por décadas e décadas e décadas e que a gente está amarrado nela até então. Mas aí era só essa breve apresentação aqui de Oppenheimer, que no fim das contas, inclusive, era um cara socialista, um cara que se associou em algum momento, né, que até onde eu me lembro, chegou a colaborar com o Partido Comunista nos Estados Unidos, até o Partido Isso Comunista. Isso é parte fundamental da história do filme. Eu acho que, Celso, talvez o filme vai... Eu acho que o filme ele aborda bem isso, sabe? Claro que ele tem acho que Nolan coloca um certo posicionamento, certo? Do que ele enxerga de Oppenheimer. Mas eu acho que ele dá todo o contexto do porquê que os Estados Unidos fizeram isso, sabe? De como Oppenheimer também, como ele teve que lidar com tudo isso. E ao mesmo por isso que eu estou dizendo, que ele dá o conceito dos Estados Unidos. Mas ele não dá só o conceito dos Estados Unidos, não. Eu acho que ele dá o conceito dos Estados Unidos e bota para... Ele não é um filme de bandeira americana, entendeu? Não é o patriota. Ele abre para poder ver se é suficiente. Tanto é que, do jeito que é narrado, até aparecem argumentos fracos. Assim, pelo menos para mim, quando eles colocam os argumentos que a gente já escutou tanto falar sobre o Japão não ia se render, isso. Sabe? Basta você ver o que foi a invasão de Okinawa e você vai entender que o Japão não vai ser, porra, velho, pelo amor de Deus, pô, puta que pariu, velho, o que vocês fizeram, porra. Ele abre com um questionamento. Aquela também de, mas a Alemanha ia fazer primeiro e ia destruir o mundo. Então, ele coloca essas máximas que a gente já ouviu falar na história, em filmes, em livros, em tudo, na própria cultura americana, né? Se propaga muito isso e deixa em aberto para poder a gente discutir. Inclusive, ele bota de um jeito que meio que está dizendo, esses argumentos não são tão fortes, não. Eu pretendo assistir, por isso que eu não quero seguir aqui participando do debate, porque
Eu não consegui assistir o filme por absoluta Mas eu acho que o falta de filme tempo, vai incomodar, não Celso. falta de interesse. Eu acho particularmente que vai incomodar, Celso. Eu tenho uma visão já meio sedimentada em relação à história em torno da construção e da utilização da bomba atômica. Eu acho que é foda, tem muita coisa documentada aí para você entender que, porra, foi uma porta errada que foi aberta, né? Mas, como eu disse, eu não tenho raiva prévia do filme, não tenho. Eu pretendo assistir o filme. Eu só fiz essa ressalva de, eu só temo que seja uma romantizada, mas vocês já estão dizendo que não, isso para mim já é bom o suficiente, né? Sei não, se estão dizendo que não. Tenho algumas dúvidas. Como eu não? acho que Vai ser o debate aqui. Não, veja, a gente colocou uma situação isolada. Agora, se você for para o lado da sensibilidade, por exemplo, do povo japonês, eu acho que não vai ter como defender o filme. Se você for utilizar isso como mote para discutir sobre a existência do filme, meio que é luta perdida já. Porque, inclusive, o filme não vai passar nem no Japão. Não vai, gente. Até porque o filme é sobre Oppenheimer. Contar a história desse cara, que era um físico, de como ele entrou nisso, quem ele era e tudo mais, tudo que ele fazia, e qual foi a consequência desse ato dele. A história é sobre esse cara. A história não é da consequência da bomba, mas, obviamente, pela consequência da bomba, como afetou Oppenheimer, o que aconteceu com ele logo depois, entendeu? Então, é contar a história desse cara. E aí, talvez, assim, na leitura de Celso, né? Contar a história desse cara é necessário. Quando eu terminei de ver o filme e depois eu fui ler mais ainda sobre a história de Oppenheimer, para mim foi muito produtivo. Porque eu acho que queira ou não, é uma das peças importantes, sendo o contrário ou não, você julgando ele como ele próprio, né? Herói, é vilão na própria história. Mesmo assim, eu acho que é uma história super importante para as pessoas estarem a par do que aconteceu no mundo. Esse cara é muito responsável de como ter mudado. Deixar claro que aquele ponto, Minhoca, que a gente trouxe de questionamento não vai ser suficiente para poder ganhar a opinião de Celso quando ele assistir o filme. Concordo. Isso eu concordo. Celso, tchau. Volta daqui a pouquinho. Boa janta aí, boa janta. Valeu, galera. Vou esquentar um yakisoba. Eita, já ia perguntar qual era o menu, numa expectativa de algo. Não, mas yakisobazinho é bonzinho. Eu confundi com miojo. Yakisoba é bom, Yakisoba. Quando você voltar por aqui, experimentar o melhor que tem aqui de região metropolitana do Recife. Disparado. Que não entrega onde eu moro, mas quando eu chegar no Recife... Quando você estiver por aqui, a gente vai jantar lá. Combinado. Vou seguir acompanhando vocês no silencioso. Veja só, esse debate que Minhoca estava trazendo, eu concordo em parte com o que Minhoca trouxe. Eu acho sim válido contar a história dele. Eu acho válido. Eu acho que o cinema e a produção não pode ficar nessa de só contar a história de heróis ou só contar a história de quem fez o bem. Não é isso. Eu acho válido sim contar a história dele. Agora, eu não sei até que ponto, ao contar a história dele, e o enfoque escolhido depois da explosão da bomba, muito voltado para uma questão burocrática, praticamente, de se ele manteria, né, sua credencial dentro do sistema de segurança, né, dos Estados Unidos. Eu não sei se foi um enfoque pós-bomba mais preciso. Eu acho que a parte de investigação ali fica um pouco burocrático, né? Eu achei uma barrigada do filme, aquela parte ali. Eu acho que existe uma grande cena no filme, que para mim é a melhor cena do filme, que é a cena dele numa espécie de um salão, né? Quando ele está comunicando as pessoas que moravam lá no projeto sobre as explosões, né? Sobre a explosão foi Hiroshima a primeira, né?
E ele começa a ter algumas alucinações ali, né? Que remete um pouco do peso que ele está carregando. Para mim, aquela é a grande cena do filme. Tá? Porque é a única cena, inclusive, que dá alguma dimensionada no que aconteceu no Japão, né? Ô Fred, só um parêntese, peso esse que não é definitivo, né? Que fique claro. Eu achei que quando começou a mostrar aquilo, ia ser uma questão de consciência pesada definitiva, que não é. Não é. Pelo menos não foi trazido como dessa forma. Não, foi colocado que ele sabe lidar com isso. Ele soube lidar com isso. Tipo, o anjo e o demônio ali na cabeça. Perfeito. Eu achei que a partir daquela cena a gente veria um homem atormentado pro resto da vida. Também, exato. E não foi um homem atormentado pro resto da vida. Mas eu acho que esse foi um ponto, para mim, importantíssimo de como o Nolan contou essa história, porque se ele coloca ele sendo um cara que sentiu totalmente o peso do que ele fez, ou no caso, se ele fosse um cara totalmente frio, para mim é a primeira coisa que eu imaginar, esse cara não é humano, Porque na lógica, ele sabe o impacto que ele fez, o que ele causou no mundo. Mas a conclusão não é ser frio, não. Para mim, a conclusão é ser frio. Não é. Eu acho que a obra, o livro que é baseado exatamente nesse filme, ele não entra nessa coisa de transformar o Oppenheimer num cara frio ou muito menos num cara que se sentiu culpado, apesar de que, na história, porque isso não foi abordado no filme, mostra que após a bomba, ele entrou, eu não sei se no filme conta isso de maneira bem superficial, mas ele foi tentar combater a questão de armas logo depois que aconteceu esse incidente da bomba atômica. Combater entre aspas, Minhoca. Ele nunca abriu mão do brilhantismo que ele teve, pô. Nunca abriu mão disso. Ele sempre se orgulhou. O próprio Mujica lá fala isso pra ele. Que é um dos pontos, né, que eu queria trazer também, porque aquilo ali tá mais pra Mujica do que Albert Einstein, né? Vamos combinar, né? Inclusive as cenas que eles estão discutindo parecem os pampas uruguaios. Ali... Mas ali é mais uma alegoria, Atos. Ali não nunca é me vendeu o Albert Einstein, não. Poucas vezes... Assim, eu fui ler mais sobre o filme depois, assim, do que aconteceu, as coisas que Nolan fez que na prática não era, né? Então, as interações ali com Einstein, na prática não teve, aquela situação ali política do tal senador, né, e tudo mais. Assim, já tinha uma rixa já de Oppenheimer com o personagem lá do Robert Downey Jr., então não teve aquela reviravolta no final como eram grandes amigos e teve uma grande traição, não, já não se davam desde o começo. E eu acho que o filme ele mas acho que isso foi bem montado. Rapidinho, eu acho que isso passou, que eles não pareciam ser grandes amigos, não. Não, mas parecia ter um grupinho fechado, todo mundo alinhado. Mas a história lá da importação para a Noruega, que o cara se irritou, já mostra que ele não era tão fechado com o cara, né? Com o Strauss, que esqueci o que ele ia importar para a Noruega. Olha, eu tive a impressão que apesar daquelas cenas de tormenta, no final das contas, ele tinha total controle de toda aquela situação, ou conseguiu vencer aquela situação de tormenta. E, cara, pra mim ficou quase como ele como um psicopata, pô. Porque apesar dele ter ido, ter sido contra a bomba de hidrogênio, ter a questão dele socialista tal, mesmo assim, ele ainda se orgulhava daquilo. E ele faria tudo de novo. Foi essa impressão que passou. Mas aí, isso é o mérito que eu vejo do filme. Perceba. A primeira cena que a gente vê o Oppenheimer no filme é ele irritado com o professor e ele colocar lá a parada na maçã. Ali já é um indício. Perceba, o Nolan, ele não quer dizer que ele é um cara inescrupuloso, mas ele já deu um indício ali no começo que Oppenheimer, quando mais jovem, ele já teve um pensamento desse tipo. Se ele é ou não, aí vai da interpretação de cada um. O pensamento mas não é ação, na verdade, não? Não, perceba, mas exatamente. Ele mostra, tipo assim, ele teve uma ação de tentar matar uma pessoa, mas ao mesmo tempo ele tá lá, ele volta arrependido para tentar pegar a maçã de volta. Não sei. Não, porra, depois que deixa a maçã lá, e só no outro dia que ele vai lá... Não, é porque, assim, ele pode ter sido assim, eu não tô querendo defender o homem, não, só tô dizendo assim, ele teve um ato gravíssimo e ao perceber que ele fez esse ato, ele, cara, olha a merda que eu fiz. Sei lá, por que o cara faz o negócio? O cara é impulsivo, sei lá, por qual motivo?
Mas eu acho que o filme ele retrata bem para mostrar. Será que ele era esse cara tão maquiavélico, tão esse cara, eu vou, ou ele era de Negaram fato só esse trecho, não foi? Bateram de frente com esse trecho, dizendo que não há elementos sólidos para que esse episódio tenha acontecido de fato. Isso da... Não, aconteceu. Ele colocou uma maçã lá, uma parada, só que não era com o tal personagem do filme lá. Era outro, era um professor dele, uma coisa assim. E ele até foi, não sei se foi expulso ou foi suspenso por conta desse incidente. O que aconteceu na vida real foi isso. Mas, para mim, outra coisa também junta é a mulher dele no final do episódio, no final do filme, você fica calado, você quer ser o Marte e você quer ser quase como se for enaltecido por isso, entendeu? Então eu gostei também dessa maneira como mostra como se ele tivesse uma vaidade disso que o Atos acabou de falar, dele se sentir orgulhoso pelo que ele fez, entendeu? Então eu acho que o filme ele trata também dessa maneira. Eu saí do filme também imaginando, ele pode realmente ter feito isso com esse intuito mesmo, de ter sido um cara que eu fiz a bomba atômica, entendeu? Estou muito orgulhoso. Para mim isso ficou muito claro. Para mim veja só, a própria decisão, a decisão de escolher o Japão já foi com esse intuito de estar tudo certo. Ele já traz, ele traz o Japão e traz os argumentos. Mas aí tem um outro detalhe, porque assim, não é só sobre o Oppenheimer. Perceba que tem a cena lá com o presidente, o que é que o presidente fala? Você está se borrando de medo? É assim, se for para limpar, tá aqui o lenço, para limpar as suas mãos de sangue. Então, assim, o filme, que aí eu acho que aí já é Nolan dando um posicionamento dele, certo? Da história. Ele tá meio que tentando aliviar pro Oppenheimer e colocar a culpa toda no presidente, que agora tá fugindo o nome dele. Não achei não. Eu acho. Ali, para mim, ele deixa claro ali aquele momento. Até porque, assim, tem vários relatos de que essa conversa aconteceu. De que ele, quando o Oppenheimer foi lá e falou assim, pô, o cara tá se lamentando, pô. Se preocupa não que quem autorizou jogar a bomba fui eu. Se tá preocupado contigo, quem autorizou, vai sobrar para mim. Nessa lamentação, eu acho que já é mais uma ação dele de meio que matar no peito e dizer, fui eu, tá ligado? Eu não encaro isso como 100% lamentação, não. Do tipo, tá lá ele arrependido na frente do presidente, dizendo, tô com minha irmã, suja de sangue. Eu acho que é mais uma ação dele dizer ali, porra, fui eu que fiz isso aqui. Aí vem o presidente e diz, olha, na verdade ninguém liga para quem fez a bomba. Liga para quem soltou. Eu acho que todas essas ações aí é ele meio querendo reivindicar o posto dele, que para mim ele se orgulha muito e não se arrepende. Assim, ele até toma as atitudes para poder que acabam se configurando como um suposto arrependimento. Mas na verdade nunca foi, até porque se não é lançada uma bomba H, por exemplo, ele ficou contra a bomba H. Se não é lançada a bomba H, quem na mente maquiavélica dele se beneficia com isso? Ele, pô. Porque é o único que soltou uma bomba. Não vai ter outra. Mas aí eu acho agora, que eu não sei, eu acho uma interpretação muito para criar essa sua visão que você está colocando. E eu acho que o filme ele não tem esse intuito. Para mim, o filme ele deixa a ponto da interpretação. Eu acho que a interpretação para imaginar. Porque, cara, vamos lá. Sim, vamos imaginar. Não. Aí eu concordo com você. Que o filme tenta deixar um pouco, tenta. Mas para mim, vende muito mais essa interpretação. Tranquilo. Fala, Fred. Cássio falou mais cedo, quando a gente estava na abertura do programa, sobre o que circulou muito no Twitter, né, Cássio? Aquela produção japonesa de 83, né? Isso, 40 anos. Que é um anime, é um recorte de 3 minutos. É absurdamente, é insano. Não vamos passar aqui, né? Para não correr risco de. Até porque é meio brutal também, né? Assim, mas acho que sobre também isso, e também por causa da questão de direitos autorais e tal. No Twitter é meio. Vale tudo, né? Assim, o cara bota tudo lá e tal. Mas, enfim, acho que não sei se a gente poderia não usar 3 minutos de conteúdo. Mas retratando o Enola Gay chegando, né? O avião da Força Aérea Americana, soltando a bomba. E até a reprodução que muita gente. A bomba ela não cai direto, não, né? Ela cai de paraquedas. E ela não explode quando bate no solo, não. Ela explode. O impacto ser menor. Não, é para o estrago. Não, na verdade é para o impacto ser menor. Se for em solo, ia ser bem pior.
Se eu não me engano, é dos pra 300, aliviar. 400 metros de altitude. É bem alto que a bomba explode ainda. Eu não sei. É para aliviar o impacto. E mostra isso no anime, mostra as pessoas sendo desintegradas e tal. Assim, é bem chocante. E se eu não me engano, foi a partir de depoimentos de gente que sobreviveu do ataque a Hiroshima. Mas o que é que tu ia dizer, Fred, a partir disso? Só para O lembrar. pessoal está dizendo que é o contrário, viu, Atos? Ah, não sei. Eu acho que é para o estrago ser maior, velho. Eu acho que. Que se bate no chão seria absolvido. É isso que eu tô falando. Ela explode antes para Para aumentar o raio, né? aumentar o raio. E Aí aquela eu dali. o seguinte, cara. E aquela dali, se eu não me engano, ela até fala no filme, né? Ela é 1,5 km o raio, né? E é quilotons. Hoje, assim, a escala é 1000 vezes mais potente. Um negócio assim de maluco. Você imaginar assim que. A repercussão viralizou no Twitter, né? Esses 3 minutos. Faltou Japão no filme? Eu acho que não. Não é um documentário. Não é um documentário. Porque, vamos Mas lá, não gente. atrapalha o entendimento geral da situação, não. Mas a história não é sobre a bomba atômica. A É, história é sobre um cara, pô, que criou a É bomba possível que não atômica. seja. Então, ok. Veja só. Tá inerente. Talvez, Fred, tenha faltado Japão na vida de Oppenheimer. Nessa forma. Mas ele Então, chegou assim, a falar, né? Isso não foi mostrado no filme. Eu não acho que Por exemplo, faltou. ele não mostrou no filme a ida dele ao Japão, que para mim era importantíssima. Eu não acho que faltou. Porém, eu sou muito crítico da duração do filme. No meu corte, logo depois que começa a anunciar o que de fato aconteceu, que vem as informações, que explodiu lá no Japão, tal, vem as informações iniciais, eu já partiria para a cena final lá dele com o Mujica lá e para mim corta, acabou o filme. Toda aquela parte, aquela barrigada daquele julgamento que não é julgamento de comunismo, não sei o quê, acusação de comunismo, eu acho aquilo ali tudo uma barrigada. 2 horas de filme, acabou o filme. Mas é porque, aí perceba, ali eles, assim, na minha compreensão do filme, né? Após acontecer aquilo, obviamente os Estados Unidos passou a ser criticado, porque obviamente morreu mais de 200 mil pessoas no Japão. Os Estados Unidos era o vilão naquele momento. E Oppenheimer passou anos para depois se tornar o grande vilão, porque o comunismo depois se tornou uma outra coisa, né? Porque na época que ele era ali, naquele período, era bem diferente do que o comunismo na época que ele estava sendo julgado, que já era aquela coisa, tá ligado com a Rússia, aliás, com a União Soviética, né? Não era nem Rússia, com a União Soviética, é um espião. Então, conta essa história de mas quanto... eles não falam soviéticos no filme, Minhoca. Eles falam russos no filme, então não sei se achou curioso isso. Basicamente, eles tentam... o próprio governo americano, que tanto colocou ele numa projeção para ser o grande cabeça desse projeto, né, da criação da bomba atômica, é o próprio governo americano. Por isso que aquela cena final, quando se revela o que foi que Einstein falou para ele, né, que é tipo assim, ó, vai ter muita gente que vai virar as costas para você, depois vai lá bater no seu ombro e tal, dizendo que você foi importante, mas não esqueça quem você é, mais ou menos assim que ele termina ali aquela história final. Mas é só para mostrar a trajetória de um cara que era relevante no governo americano e depois passou a ser perseguido, entendeu? Então é basicamente contar a história desse cara. Pode ser uma barrigada, mas eu acho que é uma história, de fato, do que aconteceu com esse... Pô, o cara, ele foi injustamente considerado um comunista, pô, que estava sendo um cara ali que estava sendo infiltrado por conta da ligação dele, que nem tinha ligação na prática, né? Na prática não, na prática até tinha, né? Ele não era filiado oficialmente a nenhum partido comunista. Mas veja só, se fosse outro filme, com outro tipo de abordagem, falando daquilo ali, beleza, tá tudo certo. A minha questão era um filme do Christopher Nolan que tá levando uma multidão de gente ao cinema pela magnitude que é do filme. Uma bomba atômica, toda a questão IMAX, aí tem o acontecido, a explosão, e depois vem mais 1 hora e pouco de filme, porra. Com aquele assunto burocrático naquela sala ali, falando, você é comunista, não sou comunista. Porra, velho. Mas é sobre o cara. Eu discordo. Eu acho que é sobre o cara e eu acho que é válido, pô. Quando você for contar a história do Silvio Santos, você vai contar a história do cara que era camelô, o cara que...
Entendeu? Tudo bem, Sim, meu. Mioca, mas, por exemplo, é o que eu falo. O filme tem 3 horas. O filme tem É 3 um erro de horas. montagem. O filme tem 3 horas. Quase 1 hora desse filme é um processo ultra burocrático. Ele não está Exato. sendo julgado ali. Veja só, ele não está sendo julgado pelo impacto da bomba. Porque, na verdade, Longe são disso. dois Ele vai- julgamentos, né? Assim, as linhas temporais, assim, deixam claro que, na Isso, verdade, aquilo ali são É porque dois eventos um é a diferentes. visão lá Um do é sobre personagem ele do e o outro é Strauss. sobre, Isso, sobre o Strauss. Strauss. São É. Mas, assim, duas acariações ali, É o que eu distintas. falo. Se ele, por exemplo, eu não estou falando que deveria mostrar os japoneses sendo dilacerados pela bomba. Tá? Não é isso que eu estou dizendo. Não precisa mostrar a bomba caindo em Hiroshima. Não precisa ter, como teve aqui, o que a gente falou dessa animação japonesa. Mas o diretor quis mostrar como foi o bastidor de tudo aquilo, Fred. Eu sei, Tem cara. vários mas eu tô caminhos. dizendo, É porque mas para mim isso fez falta. Tudo deveria. Se, por exemplo, se naquela mesma época ele viajou até o Japão, eu acho que é extremamente relevante para a história. Pô. Essa parte Mas deveria o ter quê, aparecido. Fred? Então. Sim, porque assim, o que foi tão significativo essa viagem dele para o Japão a ponto de ser tão importante ser retratado O isso? que é tão significativo saber se ele ia ter a carteirinha ou não? Porque ele foi perseguido pelo próprio governo americano, pô. Que ele era considerado um traidor da nação. Sim. Mas eles mesmo disseram que aquilo ali nem julgamento era de nada. Se fosse Eu tivesse sei, pô, preso. mas exatamente. Mas era para mostrar o quanto esse cara. Vamos lá. A gente está contando a história de um cara que era, né, um cara que não fez nada, mas foi meio que obrigado a fazer a bomba. Não, ele quis fazer a bomba, certo? A partir do momento que o governo americano começou a tratar ele de uma outra maneira, quanto o governo americano tentou manchar a imagem de Oppenheimer, de tornar esse cara o grande vilão, entendeu? Quanto na prática, não foi só ele. Essa do Japão, quando tem a escolha, é um grupo de caras lá, um grupo de senhores. A cena é ridícula, assim, ridícula. A cena é muito bem feita, mas a cena mostra, olha o nível do debate da galera dizendo assim, não vamos jogar bomba ali não, porque eu passei as férias ali, tá, alguns meses atrás e tal, é um local muito bom, vamos ver um outro local. Então, assim, a história é sobre esse cara, mas é para mostrar também que o governo americano participou muito disso, pô, muito disso. E às vezes não, né? E o filme retrata quanto o governo americano só quis colocar a imagem de que ele era o principal culpado, quando na verdade não era. Ele é um dos, talvez o principal responsável, mas eu acho que o filme ele aborda... Mas o presidente diz isso a ele, né? Veja só, a mão melhada de sangue é minha. Não vão lembrar de você, vão lembrar de quem mandou soltar a bomba. Mas não é isso que aconteceu? Tentar fazer a imagem dele de ser um cara que era basicamente o cara que criou isso? Mas não foi porque o julgamento dele era se ele tinha interesse em compartilhar com a União Soviética ou não. Pô. Foi basicamente isso, pô, o julgamento dele. Porque a União Soviética desenvolveu. E as informações saíram. Desenvolveu, inclusive, 4 anos depois. Exatamente. Esse é o grande X da questão 45. do julgamento. É porque o tempo do filme não é falar de ano. Se fala muito pouco. Diz no começo lá que é 1929, 39 e tal. Aí, de repente, alguns 10 anos depois, estava mais velho, você é meio levado para saber a idade. Nunca deixa muito claro, pelo menos eu não percebi assim, o ano exatamente, que tirando 1945, né? Mas o ano preciso que aquelas coisas estão acontecendo. Por exemplo, aquele julgamento preto e branco, que parece justamente a coisa mais no futuro, tirando quando ele já está velhinho, que é já no final do filme. Tirando essa parte final do filme, o preto e branco é o tempo mais futuro do filme, mas não diz exatamente quando está fazendo aquele julgamento. E dentro dessa questão, você só pode deduzir no aspecto histórico, porque a bomba atômica é de 1945, o Trinity, que é o teste, eu acho que é 45 também, um pouco antes, né? A União Soviética desenvolve com o mundo, já iniciando a Guerra Fria, se eu não me engano, já existe até a ONU, acho que é de 48, e o teste da União Soviética é 49, e em 52 já tem a bomba H, que é multiplicando por 1000 a potência, né? Então, assim, aí quando a Guerra Fria começa a disparar, daqui a pouco vai para a corrida espacial e tal, mas aquele julgamento, quando acontece ali, a União Soviética já é uma potência atômica também. Um outro detalhe também, já falando sobre o filme em si,
que não é o maior problema do filme, mas só um detalhe só, porque Cássio citou agora, esse uso do preto e branco na mudança temporal eu achei completamente desnecessário. Eu já falei aqui, ele se inspirou em... Essa aqui é a dedução minha. Ele se inspirou em Better Call Saul. Porque quem já assistiu a última temporada, e é só a última temporada que acontece, é assim, é muito parecido. É muito parecido. A última temporada é assim. Eu acho que não sei quantos episódios são, sei lá, 8, mas o número de episódios não sei exatamente, não me lembro agora. Os 5 ou 10 minutos, varia de episódio para episódio. O primeiro episódio de cada um conta como na última temporada, não. Na verdade, durante toda a série, na verdade. A série Better Call Saul, os primeiros minutos da série mostram em preto e branco. E no instante você deduz que aquilo é no futuro. Aí, tipo, depois desse prólogozinho, esses 5, 10 minutos, aí vem o episódio normal, com sua meia hora, 40 minutos, colorido, tal. E aí você mostra o outro, e assim foi. E é muito louco, porque foram 6 temporadas. Só o primeiro episódio que mostrava, o cara teve que esperar anos para juntar aqueles preto e branco, tudinho, para virar a história do Soul no futuro, né? Mas em algum momento você se acostuma, que o preto e branco é no futuro. Na hora que começou o filme, talvez por causa dessa série, eu me adaptei muito rápido. Mas caso eu não tivesse visto, eu teria achado muito estranho também que a parte mais à frente seja visualmente, esteticamente, a parte mais defasada, né? Isso realmente é curioso. Mas é igualzinho a Better Call Saul ele fez. Não sei se alguma entrevista ele já reconheceu a inspiração e tal, mas é idêntico. Não, na verdade, assim, os filmes do Nolan, ele gosta muito de trabalhar com linha temporal, né? Não à toa, Tenet, enfim, a Origem não tem tanto questão de tempo, mas Interestelar, enfim, vários filmes dele têm essa temática do tempo, assim, muito estabelecida. E dessa vez ele utilizou mais como linha narrativa, para separar ali épocas diferentes. E se vocês lembram exatamente do Memento, né? Que é o... Como é o nome em português? É o... Amnésia, né? No Amnésia ele faz também essas duas linhas temporais diferentes, né? Quando o personagem do Guy Pearce está lá no quarto, é preto e branco, e quando tá o trás para frente, né? Ele começa lá... Mas peraí. Mas nesse filme aí era necessário. Esse é o meu ponto. Esse filme aí era necessário. Se não faz isso... Mas ele fez nesse porque ele quis contar uma linha de tempo na perspectiva do personagem do Strauss e, ao mesmo tempo, na perspectiva do próprio Oppenheimer. Para depois... Eu acho que o que o Nolan quis fazer é o seguinte. A minha reviravolta vai ser mostrar quem era o traidor que eles estavam sempre perguntando ao longo do filme. Quem é o traidor? Tem traidor? Não tem traidor? Não sei o quê. E aí, quem era a pessoa era o personagem do Strauss, desde o começo. Para mostrar que aquela outra linha temporal que estava sendo contada em preto e branco, que era a versão de Strauss, era só para contar o quanto ele que estava por trás dessa situação, quem estava soltando as informações, entendeu? Então, acho que a ideia era mais pela linha narrativa de duas pessoas contando a mesma história. Eu tenho um outro ponto que me incomodou bastante no filme, muito mesmo. Apesar de ser uma marca do diretor, eu acho que foi uma overdose, que é a primeira 1h30 de filme, muito picotada. Tipo, mas de uma forma que eu pensava que eu tava... Sabe o TikTok? Que você fica passando aqueles videozinhos de 15 segundos? Não, parecia. Porque, veja só, começou quase 100 pessoas com fala. É muito difícil você decorar personagens. É um filme assim... Tem muito personagem. Exato, muita gente que fala. Não são desenvolvidos. E eu digo mais, eu não vou nem falar assim, os personagens não são desenvolvidos. Porque aí vai dizer, mas o filme é biográfico, é só do cara. Veja só. É tanto corte, que quando ele bota uma cena de 30 segundos, você diz, puta que pariu, velho. Que massa agora. Tem um diálogo entre dois personagens com 30 segundos. Eu digo, porra, que negócio massa, pô. Tipo, chega, fica confortável. Aí depois começa de novo. 10 segundos, 15 segundos. É muito cortado. Você vê isso em Interestelar, na cena final, mas beleza, você teve todo o filme, toda aquela saga, e ali você sabe que o diretor está querendo fazer seu grande final. O grande final ali é daquela forma. Faça picotado, faça como você quiser. Agora, começar o filme
com 1h30 de picotado, eu acho que, para mim, isso aí já esgotou de Nolan. Se vier um novo filme de Nolan e vier esse tipo de edição novamente, eu tenho uma boa chance de eu começar a abandonar o filme, porque tá ficando insuportável isso. Pois eu achei, para mim, um dos pontos mais importantes foi a montagem do filme, curiosamente. Eu achei que ele, primeiro, esse cara era muito influente, né? Esse cara não era um cara qualquer. Então esse cara conversava realmente do presidente dos Estados Unidos para uma outra potência, assim, mundial que existisse. Então, né, tem aquele encontro que ele tem com Heisenberg, né, lá na Alemanha. Então ele tinha contato assim com galera importante do mundo inteiro. E eu acho que, para mim, o que mais ficou um pouco abaixo em termos de desenvolvimento de personagem, os outros eu até entendo que são personagens mais secundários, e tem que ser secundário mesmo. Não dá para também retratar, porque senão tinha que ser uma série sobre ele. Mas eu acho que as duas mulheres que ele teve na vida, eu acho que foram pouco abordadas da relevância que cada uma tinha, né? A primeira, que é a personagem lá da Florence Pugh, que ele era apaixonado. Eu acho eu não sei se... Desculpa, Minhoca, falar na Pug, eu não sei se o tempo de tela pode prejudicar ela, mas cabia uma indicação. Pode ser. Mas eu ainda acho que vai mais para Emily Blunt, que é outra também que eu acho que não deu sei lá, eu acho que muito superficial assim, o personagem dela. Ela tem uma grande cena, aquela cena que ela joga na cara lá do tal advogado lá, mas eu achei que faltou um pouco mais da relação dela assim com ele, da importância que ela tinha na vida dele. Achei meio forçadão ali no final, meio rápido demais. Mas eu gostei da montagem, assim. Eu achei muito interessante a maneira como ia e voltava. No geral, acabei gostando muito. Nessa primeira hora e meia... O ritmo não me incomodou muito, não. O ritmo não me incomodou muito, não. Porque... eu acho que o assunto é muito complexo, né? Ali no começo ele está falando de física, né? E eu acho que o excesso de explicação, né? Tudo muito mastigadinho, ajuda você a entender minimamente, né? Achou, Fred? Sério mesmo? Eu não achei. O filme é feito para quem tem 12 anos, para ser mastigadinho. Eu não achei. Eu achei muito Nolan. Eu acho que ele explicou pouco. Eu acho que tem alguns momentos que ele explica, certo? Mas nada comparado a Interestelar, que ele pega uma folha... Eu não assisti Interestelar, não. A origem também. Que são só cientistas eu ali, achei muito mastigado. caras do espaço, e ele pega uma folha para dizer como é que ele vai atravessar o buraco de minhoca ali, né? A origem, pô, tem uma parte do filme, uma perna do filme, que é ele andando lá no ambiente simulado, com a menina lá, e acho que até a Pug, não tenho certeza. Não, é a menina, não, a baixinha lá. E é ele explicando o que é o conceito do filme, e passa uma meia hora nisso, pô. Então, o nível de exposição de A Origem, de Interestelar, é muito maior. Eu até gostei disso. O meu problema foi com as cenas muito curtas. Muito curta, negócio de 10 segundos, 15 segundos, pula para outra. Você não conseguia ter paz de ver um diálogo entre duas pessoas, pô. Era sempre picotado. Isso daí, para mim, me fez tirar alguns cochilos que eu só era acordado com aquele jumpscare, né, que eles fizeram com o som, né? Que, inclusive, é a marca do filme, né? Eu acho que isso foi a grande marca do filme. Para mim, a parte sonora do filme é espetacular. Não, isso é. Espetacular. A trilha, você fica direto envolvido. A trilha não te... Por mais que tenha se cansado ali um pouco, né? Mas eu acho que a trilha também, ela sempre te coloca no momento que o Oppenheimer está atravessando. Assim, literalmente, né? Porque aquele jumpscare que faz com som, aquele som perturbador, ajudava a me acordar, pô. Tava dormindo, vinha aquele negócio e, opa... O que é que tu achou disso? Eu achei fantástico, assim. Eu achei muito esse efeito eu achei espetacular. Pode pegar os dois Oscars de som. Pode pegar os dois Oscars de som e entregar. Só tem um agora. É só som. É só som. É agora. Que era edição de som e mixagem, né? Que a tinha inventado assim, desdobrando ainda uma categoria já bem segmentada, mas agora. Não, essa do som pode entregar. Tá ganho. Mas assim, tem outro. É mundo. Uma coisa que eu citei também aqui na semana passada, né? Eu acho a atuação de Cillian Murphy assim, absurda, porque
e em muitos momentos do filme ele faz um olhar de o que esse cara tá pensando, entendeu? O que esse cara tá realmente sentindo, né? Nesse momento que ele sabe que ele tá fazendo. Porque antes mesmo do teste que eles fazem, dá para ver em alguns momentos que o personagem do Oppenheimer, ele tá ali, ele sabe do impacto que ele vai causar. E não é que ele tá querendo ir para trás, não. Ele sabe, ele quer fazer. Mas o olhar do Cillian Murphy para gerar essa dúvida no espectador, para saber, é sério, velho, tu vai criar essa porra mesmo, vai criar a bomba. Eu acho que é a atuação muito boa. Minhoca, eu acho a atuação boa, mas eu não sei nem o que vem pela frente. Se der um reconhecimento aí com indicação, tá bem dado, mas eu já digo o seguinte, não é para ganhar. E eu acho que o problema não é o do ator. O problema é que, para mim, apesar de ser um filme biográfico, teve um excesso de close nele que teve uma hora que eu comecei a me incomodar. Mas eu tava aí, gostando muito. O cara usou a câmera IMAX para fazer close. Foi uma coisa até meio... Exato, pô. Não, eu tava gostando da atuação dele, gostando. Mas o Nolan não parava de tirar o close em cima dele, que aquilo começou... Eu comecei a pegar a raiva do cara. Já enjoei. Eu vi até o episódio do Peaky Blinders mesmo, depois do filme. Tinha Mas até, quer dizer, até Cássio, me espanta vocês gostaram tanto e não assistem Peaky Blinders, né? Não, assisti, mas eu tinha largado. Não sei porque parar de assistir. Mas foi até bom que eu botei na Netflix, eu vi que as temporadas são curtinhas, são 6 episódios e tal. Tipo, ter largado, né? Voltar e ter mais 24 episódios, tá ligado? 24 episódios, 30, não, é muito curto, então dá pra... Peaky Blinders foi uma série que eu comecei a assistir ela, o primeiro e o segundo episódio, umas 5 vezes. Eu também. Eu achei o primeiro e o segundo parado. Aí, porque, tipo, o primeiro e o segundo só é bom depois que você assistiu a série. Agora, se você baixar, você vai achar episódio muito bonito. Mas na época não era o suficiente para eu continuar assistindo. Até o dia que eu continuei assistindo. Apesar de que eu tô na 4ª temporada ainda. Não, eu assisti, eu sou meio assim, desde o raiz dela, né? Ela pegou no tranco, né? Ela não caiu mais nessa. Ela pegou agora. Tanto que assim, ela ia acabar. Se você tá no meio ainda, né? Tô. Eu não vou dar grandes spoilers, mas assim, eu acho que a série ela foi pensada, acabou, só que teve um grave problema. Ela estoura quando acaba. É exatamente isso. Ela estoura quando a história está finalizando. Quando eu tentava assistir ela, ninguém falava dessa série. E isso para mim interfere sobretudo na última temporada, porque precisou fazer mais série, tá entendendo? Precisou fazer mais série. E a série passa. E a série, ainda que seja uma série de ficção, ela passa no momento da história. O momento da história passa, né? Sim. Não dá para ficar para sempre ali. Já tinha avançado muito quando a série explodiu, assim. Já tinha tido avanços muito significativos. Inclusive, uma atriz muito importante morre, né? A atriz morre, né? E o que é que vocês acham especificamente do corte final do filme? Que é quando é revelado toda a conversa que ele teve com o Mujica e que aparece o Mujica lá com a cara fechada. Essa foi uma das partes que quando eu terminei de ver, eu falei, cara, acho que isso aí não rolou não, porque primeiro, não tem como saber, né? Não tem como saber. O Oppenheimer não contou uma conversa que ele teve com Einstein, que isso gerou na cabeça do Strauss de que ele estava sendo... Não, na verdade, isso foi um contexto que o Nolan fez para juntar aqueles personagens. Então, eu acho que ele errou a mão em Einstein ali também. Me incomoda um pouquinho o Einstein bobão. Assim. Meio bonachão, né? É por isso que eu tô falando que é Mujica, pô. Tá mais pra Mujica, pô. Ah, boa. É verdade, tá mais pra Mujica. Veja só, esteticamente o cara lembra e tal. Até porque aquele bigode, aquele cabelo, a maquiagem não é tão difícil fazer alguém ficar parecido, não. Mas assim, obviamente eu não tenho tantos elementos assim, mas eu não imaginava ver só um parêntese. Ver Einstein como personagem assim, no filme
é muito maluco, né? Porque você pensa, parece um negócio. Na cabeça parece como se fosse Júlio Verne, alguma coisa assim, como se fosse uma coisa, uma ficção. Né? Como se fosse uma ficção. O personagem de 10 mil léguas submarino, não, pô, é Einstein, pô. Einstein tá ali, já tava na terceira idade, mas ali naquela época o cara existia. É muito maluco aí. Porque quando aparece Einstein, você diz, caralho, meu irmão, Einstein, o cara pô, Albert Einstein. Mas a forma como ele foi retratado... E ele ultrapassado é massa também. Ele já ultrapassado é legal. E deixa mas bem claro que outro cara será. Um pouquinho mais... Não, que até, na verdade, o próprio Oppenheimer meio que dá uma cornetada grande. Quando ele já é ultrapassado, tal, fala assim. Mas que o próprio será também. Mas a questão é que eu achei ele um pouquinho bonachão. Eu não sei se isso era uma característica da personalidade de Einstein. Confesso que eu não tenho. Caso fosse, eu estou errado aqui. Mas está sendo muito criticado. Está sendo muito criticado. Dizem que não eu imaginava um cara, uma figura mais séria. Não me incomodou profundamente, não, mas um pouquinho incomodou. Eu também fiquei assim. Tem uma cena, assim, é como se fosse uma cena só, a maioria das vezes que ele aparece, né? Que ele ali naquele jardim tem umas árvores e tal. Agora tem uma cena que ele aparece que não é ali. E aquela cena ali, pra mim, ficou muito estranha, porque ele tá lá andando, tem um carro, de repente o carro anda e aparece Einstein lá do nada. Já com o negócio na mão lá pra mostrar pra ele lá, parecendo um fantasma. Aquela cena ali pra mim ficou muito estranha. Porque do nada Einstein aparece. Era noite. Mas é como se fosse uma pequena comunidade cercada de segurança e tal, com outras personalidades que moram por perto ali. Não era acaso que ele ia morar naquela região, né? Pelo que eu li... É o quê? Harry Potter, né? Como o nome daquela cidade de Harry Potter? Tu acredita que, se tu falar, veja só, se tu falar agora de Harry Potter para mim, é como eu falo de Marvel para Fred. Eu não tenho nenhuma referência de Harry Potter. Harry Potter eu conheço. Harry Potter, Hermione, qual cara do mal? Ralph Fiennes. E... O primeiro filme é muito bom, mas o resto... Eu assisti o primeiro. O primeiro é muito bom. Mas do que eu falar sobre a questão de Einstein é porque ele também não era um cara tão... Ele meio que coloca como imagem de cientista essa coisa do cara descabelado e tudo mais. Então ele não era um cara o físico, aquela coisa do cara professor e tudo, entendeu? Então essa imagem do bonachão pode ter ficado até um pouco, né, dessa maneira. Mas ele também era visto como um cara fora da caixinha, né? Não era um cara tão convencional assim. Era um cara bem inusitado. Só para responder no chat aí, o Salamanca, que está perguntando rapidinho aí o top 3 séries. Eu não tenho um top 3, eu só tenho um top 2. É Breaking Bad e Sopranos. Eu tenho várias. Não dá para entrar nessa agora, não. O meu terceiro lugar, eu ainda tenho que pensar muito ainda. Um outro detalhe também que eu gostei, e aí olhando mais pela a filmografia de Nolan. Esse, para mim, foi o filme que eu mais consegui compreender o momento mais sentimental do filme. Sentimental não, acho que a palavra é a parte mesmo dele querer colocar a perspectiva do próprio personagem, da maneira como ele fez a leitura do personagem, né, do próprio Oppenheimer. Então, do momento de angústia, o momento que ele está mais determinado, o momento que ele, enfim, que ele está sendo perseguido, o momento que ele está sendo acusado e tudo mais. Então, diferentemente do que ele fazia em outros filmes, que eu achava muito forçado, o melodrama, aquela cena final, né, lá do Interestelar e tal, o cara chorando e tudo mais, ou da Origem, ali Leonardo DiCaprio também dando uma forçada. Eu sempre achei muito piegas os filmes do Nolan quanto a essa parte mais sentimental do protagonista. Nesse não, nesse eu achei bem equilibrado e me convenceu bastante, assim, a ponto de entender o personagem. Não sei se na prática ele era assim, mas eu gostei dessa dualidade que o personagem é mostrado. Para mim, existem duas grandes cenas, né? Obviamente a bomba, e me chamou muita atenção o silêncio absoluto, né, na sala. Naquele instante de silêncio é absoluto, é até angustiante, né? Porque no filme a bomba, né, a bomba teste, a Trinity, ela explode e
quase 1 minuto de silêncio, eu acho, né? Até que vem o som. E a sala, meu irmão, não tem um ruído. A sala de cinema não tinha. Assim, a galera tá presa ali, imersa. Isso eu achei forte, né? Visualmente, experiência de cinema muito boa. E, para mim, a cena, que eu não sei exatamente o que é aquilo, como eu falei, um salão, né? Que ele está comunicando ao pessoal. E, para mim, é onde aparece a forma mais. A dor dele, assim. A Não é nem coisa a dor, mais. né? Digamos o É, peso, né? O peso que ele o peso que ele acabou o de peso, causar o no peso. mundo, né? Aquilo ali é muito forte, mas eu fiquei muito daquilo ali não ter voltado. Eu achei que aquilo ali atormentaria ele, até porque você tem aquelas frases do início, né, de que ele é Ô, causador da Fred, morte e tal, aquela. tu não E achasse que e não ficou volta, né? deslocado? Tu não achasse que ficou deslocado nessa cena que tu tá se referindo? Porque aí daria para linkar com o que tu falou sobre destino Japão. pauta, de alguma coisa no Japão. Que É, é quando ele pisa. Aquilo ali, aí pega o que Cássio tá trazendo aqui sobre o anime, o desenho. O sim, desenho animado, que pouca gente sabe, mas as pessoas eram atingidas, óbvio que vai depender da distância, mas era como se fosse petrificadas, sabe? Vira sim. como se fosse um. E nessa cena aparece ele pisando como se fosse numa parada dessas, sabe? Então, mas isso ficou meio jogado no filme. Eu só me liguei mesmo quando eu vi o desenho que Cássio estava se É. referindo. Mas E eu isso, até me liguei, não, me liguei ali na hora. Que ele vai pisando. Aquela linha, para mim, é o grande momento do filme. É o grande momento do filme. Mas eu acho que faltou mais. Assim, eu, eu fico com um o grande momento do filme, eu acho filme. assim, eu sempre digo isso, assim, para mim os grandes filmes fazem você sentir. E para mim você não pode ter um anticlímax, porque qual é o clímax do filme? É com 2 horas de filme? Falei, foi o Aí que eu depois tu disse. vai 1 hora de encheção de saco. Foi o que eu disse. Anticlímax do caralho, nada mais emociona, nada mais envolve. Eu estive ainda Exato. muito envolvido até o final. Muito Não, envolvido mas até o é 1 hora, pô. Então você se entregou com corpo Eu e também. alma. Não, não, É, o filme. É por isso que eu estou dizendo, teve muita coisa que talvez Nola conseguiu me convencer pela trilha, pela trama. Ali no final, exatamente, tem um traidor, entendeu? O que é que está acontecendo? Mas é O fato. muito apoteótico, minhoca. É Eu não muito. É achei. uma bomba atômica explodindo, Eu pô. sei, Veja mas só. aí é que tá. Veja Esse é só. o primeiro Teste filme da. do Nola que o Nola não quer se exibir tanto, pô. Se tu olhar todos os filmes dele, todos também é exagero. Mas os últimos filmes dele, ele tá muito mais preocupado em fazer a coisa pirotécnica, de fazer, pô, vou fazer agora aquela cena de Dunkirk, o cara entrando com o avião e a bala comendo, e vai ser hiperrealista. E às vezes não é isso que causa um impacto, pelo menos para mim. O que causou um impacto emocional era, pô, meu irmão, olha como é que tá a cabeça desse cara, mas esse cara acabou de matar 200 mil pessoas. Puta que e cadê pariu. a cabeça dele? Mas, Ô, não, mas minhoca. contou essa história também. Veja só, Claro que veja só. contou, Fred, que é isso, pô. Eu vou fazer um acordo com a Vênus Platinada, com a Globo, porque a Globo precisa colocar o filme na sua grade, né? E Não, 3 horas não vai colocar. É colocar não 2. Então vai, eu vou não vai. fazer. Eu vou dar a dica Cortaram aqui, o corte Vingadores da Globo. Ultimato, porra. Que não era pra cortar. Eu vou fazer o corte da Globo. Trinity, o teste da Trinity, a cena lá que Fred estava se referindo, que ele lá é atormentado e tal. As notícias chegando do Japão, a cena dele com Mujica, acabou o E o filme. tapinha nas costas dele. 2 horas e 10. Não, e o tapinha Parte nas ali, costas. tem parte ali que o advogado confronta ele, assim, jogando na cara. Você não está arrependido, você tem orgulho do que você Isso era fez. pra ter sido. É Eu muito acho. bom. Eu vou fazer melhor. Vou fazer melhor. Agora eu vou cortar o filme inteiro. Toda essa parte que tu está se referindo é o começo do filme e esquece o começo do filme. A primeira hora e meia. Mas é aí que tá. Mas veja só, também. mas vocês estão querendo que. É justo, beleza. Mas vocês estão querendo que o cara conte outra história. Veja só, essa história. Não estou falando da história da bomba atômica, da história do Japão, dos Estados Unidos. Essa história, a que a gente viu, já pode ser contada de outras formas, mas o cara escolheu essa. O cara olhou assim, ó, eu quero. Não é defendendo o filme, não, mas é a forma como eu cheguei ao filme. Eu quero contar o papel dos Estados Unidos de ignorar
o que aconteceu com o Japão, e é a filha da putice do fato de ignorar o que aconteceu com o Japão, de tratar até com desdém, ó, qual é a cidade que vai? Não, Tóquio não, pô. A outra não, porque a outra tem um negócio bonito, a outra que eu casei. Essa parte é muito clara. Que os caras ignoram, até alegoricamente. Eu achei desnecessário. Eu achei que vai direto ao ponto. É por isso que eu acho que às vezes foi muito didático, Cássio. Quando o cara fala, eu passei minha lua de mel lá, eu achei ridículo essa frase. Deixa claro que para dizer que bota uma cidade, bota escolhe qualquer cidade lá. Acaba para ver o desdém completo, que era só o teste da bomba. E até a frase seguinte, que é para chocar. E a segunda é para mostrar que pode usar quantas vezes quiser. Ou seja, que bastava só a primeira, a primeira acabaria a guerra, mas a segunda é para mostrar que a gente tem outras, então acabe a guerra. Não invente, não. Mas o cara quis contar o papel de um cara que criou a bomba atômica dentro de não ser entre aspas, um herói dos Estados Unidos. De que politicamente o cara ainda foi devorado dentro da política dos Estados Unidos, porque os caras, como o Celso até falou aqui, os caras emendaram a discussão da guerra, os caras que eu digo dos Estados Unidos, emendaram a discussão da Guerra Mundial imediatamente com a Guerra Fria, com a União Soviética, meu irmão, e na hora que Oppenheimer, ou seja, o cara que para eles criou a maior arma dos Estados Unidos, até 52, que aí depois vai ser outro cara, né? O outro cara lá que vai criar a bomba H, mas que o cara que criou a maior arma dos Estados Unidos, aquele cara já era dispensável, porque para os Estados Unidos a frente agora já era outra. E ele não concordava, né? E ele não concordava. E o que era essa outra? Agora vai ser agora. Tem até um quê de bolsonarismo. Veja se vou tentar aqui até não falar, tentar não falar besteira, mas enfim, se falar também falou, que é Agamenon. De ter um inimigo o tempo todo. Isso. Os Estados Unidos se alimentaram de ter o inimigo, de ter a União Soviética. Veja só, havia primeiro o temor real, a União Soviética era outra potência, veja, a partir da guerra criam duas superpotências. Uma foi rapidamente dos Estados Unidos e a outra acabou chegando lá muito rapidamente. 4 anos depois já era uma potência atômica tanto quanto a outra. Militar já era, mas igualou a potência. Então, a partir dali, ter esse inimigo vivo, não podia ter um cara que o tempo todo desencorajava, mesmo tendo sido criador, desencorajava essa corrida. E para os Estados Unidos ligou foda-se, meu irmão. Não tem que ter cara. Por que está desencorajando? Tu é soviético por acaso? Tu é russo? Isso aqui a gente tem que fazer uma maior. Tem que fazer a bomba H, o alfabeto todo de bomba. Então, eu acho que o filme ele tentou contar essa faceta dos Estados Unidos que tentou limar o cara para continuar tendo espaço livre para fazer quantas bombas atômicas quisessem, e assim, fica, pelo menos, para mim, os Estados Unidos ignorou, pelo menos no filme, agora eu estou falando pelo filme, o filme deixa, eu juro que isso é agora, o filme ignorou o que aconteceu com o Japão. Os caras cagaram. Aquela frase do presidente, Brasil, tá na minha conta, mas é quase como dizer aqui, ó, tá comigo, porra. Está comigo aqui. Eu achei os dois fazendo isso. Eu achei que os dois fizeram isso. Oppenheimer faz isso, o presidente faz isso. Tá um querendo... Não. Eu senti mais isso que caga de culpa. É isso que eu ia falar. Eu acho que Nolan ele escolhe exatamente essa abordagem para falar sobre Oppenheimer e falar dos Estados Unidos nesse papel todo, pô. Não é por isso que eu tô assim, eu acho que o que vocês acabaram se incomodando do que poderia ter tido, do que poderia ter cortado, aquela coisa e tudo mais. Primeiro, é baseado na biografia do cara, um livro assim, oficial, né? Assim, a história oficial do cara tá lá. E Nolan pegou e fez algumas alterações ali, como essa coisa do Einstein, por exemplo. Então, assim, eu até recomendo, para quem quiser acompanhar, ler, de fato, o livro, que aí você vai ver que eu acho que não isso aconteceu, que é o que o Fred mencionava. Ele não ficou arrependido, anos e anos. Não, ele ficou meio ressabiado. E desde então, ali, depois da situação, ele era contrário a que houvesse outras bombas. Por arrependimento, ninguém sabe e tal. E por isso que eu acho que o filme ele não deixa isso de maneira clara. Porque eu acho que seria até um erro de Nolan se ele coloca exatamente um Oppenheimer arrependido, um Oppenheimer frio, dizendo que não, é exatamente o que eu fiz, e ter orgulho disso. Não, mostra para mim uma dualidade ali, se, pô, cara, esse cara tá arrependido ou não, entendeu? Esse cara realmente, ele se orgulha disso ou não. Isso para mim é o ponto forte do filme. Você pode cravar de que ele tá... Não, isso eu acho um ponto forte. Eu acho que a construção
que é o que vocês até falaram da expressão facial dele. Por isso que ele foi muito bem. Eu acho que ele é Eu acho que dissimulado. o ponto Acho que a forte, mas eu palavra acho que esse é o ponto dissimulado. forte do filme, que está flertando o tempo todo entre o arrependimento e a O glória. orgulho, né? Isso eu acho que isso ele funciona muito bem. Entre o arrependimento e a glória. O cara transita o tempo inteiro arrependimento e glória, vaidade política. Ele quer surfar. Ele quer continuar surfando a glória dele politicamente. A luta é para Cristiano isso. Ronaldo, né? É tipo um Cristiano Ronaldo. A luta dele é para isso. Veja só, ele não é demonizado na sociedade americana. Ele não é demonizado na sociedade americana. Ele tem uma perda de poder político dentro da cúpula. É por isso que eu acho que assim, o julgamento todo é muito grande para algo que é muito pequeno. Não é o julgamento da sociedade americana sobre a bomba. Não é isso. É um julgamento dentro de uma esfera de poder, de capacidade de interferência política nos rumos do país. Tá? Eu acho ok. Eu acho ok, assim, mas é o que eu falo. Para ser uma super obra, porque, veja só, a gente não pode desconsiderar aqui que é um filme feito para ser uma super obra. Não é um filme modesto. Não é um filme que está para dar um recorte da história. Vou dar aqui. Porque poderia nem ter tido um teste da bomba, então. Você faria ali política e tal, você faz um filme político. Na hora que você tem uma grandiosidade do teste, que você, investimento gigantesco, eu acho que faltou outra parte. Porque a bomba existe. A bomba é parte fundamental do filme. O filme não é sobre ele só na hora que você tem aquele grande teste e aquela super cena. Eu estou entendendo o que você está querendo dizer, Fred. É porque quem traz aquela inovação, eu vou colocar como inovação, não sei se já foi usado, do áudio, daquele áudio desesperador, como se fosse o áudio da própria bomba, né? Que vem como jumpscare durante a primeira hora e meia do filme. Você traz a própria bomba, tudo aquilo do IMAX. Só para um filme de biografia, eu acho que fica faltando. E mais do que de biografia, faz um filme cuja hora final é em 2 salas discutindo a capacidade de poder político que ele vai ter depois. Ensaiou muita ação, né? Poderia entregar um pouquinho mais de ação, principalmente no corte final. Tanto é que ele tenta recuperar isso. Faltou emoção. A palavra emoção. A primeira coisa que eu falei para Cássio Minhoca, foi isso. Quando no grupo você não está dizendo só. O cara vê um filme que não é um. Veja só, é um filme pretencioso pra cacete. Sim. Ultra pretencioso. Você sai de um filme ultra pretencioso. Eu não diria não. Ultra para mim é outros filmes dele, mas tudo bem, vai. Você sai de um filme, grandioso. Assumidamente grandioso, tá? 3 horas, com a maior explosão já feita no cinema, com o maior som já feito no cinema. Você sai disso tudo. Uma apoteose. Com apoteose, no meio do filme. E ele vai murchando. Isso me pegou demais. Assim, ele vai murchando assim. Ele tenta ali fazer no final, quando ele se dá conta de que aquela chance que era beirando 0% de uma bomba atômica e se espalhando e queimar todo o céu, é quando ele se dá conta de que, por outro caminho, ele gerou aquilo. Porque, a partir daquele momento, uma bomba atômica, na hora que outros países foram desenvolvendo, na hora que uma bomba atômica fosse ativada, ele desencadearia... Não, a questão primeiro seria pela física, né? Uma bomba atômica no céu ia queimar todo o céu, mas uma bomba só. É uma possibilidade beirando zero. Perfeito. Mas de forma figurada, ele se dá conta que aquilo aconteceu. Porque agora, na hora que uma bomba atômica sair, outra vai sair, e o céu vai virar uma coisa só. Então não era 0%. Né? Ele tentou recuperar com isso no final. Eu ia dizer isso. Ele, para poder não acabar na pura burocracia, ou para não acabar nele conversando com o Mujica, apesar de ser uma cena muito boa. Ele entrega para o presente, ele entrega para 2023. Você disse, você fala, a gente está assim ainda. E aquela
do planeta explodindo e tal. É. Ele tenta Mas recuperar exatamente, um o pouco Bomba da emoção final. Um pouquinho. Para dizer que não, eu não vou acabar com burocracia pura, eu vou acabar com isso aqui. Aí jogou essa, jogou mas essa o Mas é semente. uma boa, é uma boa. Mas o problema é que o que a gente teve no meio do Mas vocês viram dessa forma é também, muito grande. Sim, como alegoria. mas é uma Não, boa. não pela forma literal, né? Porque a literal fica muito claro, uma bomba atômica vai aqui, aí o mundo vai explodir. Mas que aquilo era a Eu lógica gostei de que dessa sua visão, ele trouxe para 2023. ele trouxe para... Não, mas são duas coisas que eu estou falando. Um é trazer, ele trouxe para 2023, tipo, a gente vive esse Não, mas mundo é isso, hoje. é exatamente isso. E a outra questão é aquela situação que uma bomba atômica poderia explodir o céu inteiro. E que, O ar, né? embora... Que é o que ele falou para Mujica. O ar, a atmosfera, que é o que ele falou para Mujica. Isso, a atmosfera, queimar a atmosfera e todo. E que, de certa forma, ainda que não seja uma bomba atômica que vai queimar o céu, mas uma bomba atômica é capaz de fazer o céu queimar, porque ela geraria respostas. Não sei se vocês viram dessa forma também. Foi, eu também vi dessa forma. Enfim, assim, para mim ainda é uma experiência única. Eu saí do filme realmente muito impactado. Assim, porque na prática, talvez, a minha grande leitura do filme está muito em cima do próprio personagem. Eu estava muito mais interessado o que aconteceu com esse cara logo depois. E aí eu comecei a ver, pô, velho, o governo americano fez isso aí com o cara, de forçar a barra, de simular um tribunal para tentar, sabe assim, os momentos que tentam colocar não, a gente tem aqui o escutas e tal, aí o advogado dele quer saber informação, não podemos repassar informação. Para mim, eu estava muito mais interessado em saber sobre o cara do que o momento da bomba. Eu sabia que ia ter o momento da bomba, mas isso não era, para mim, o ápice do filme. Eu, desde o começo, eu estive sempre interessado na história do cara. Não sei, mas o filme mas não teve a bomba? Teve, mas o filme não é para chegar, tipo, o grande momento... Porra, não sei se não é não, se o cara fez o investimento do todo que fez, toda a mídia, tudo... Pré-filme é uma coisa muito grande. Minhoca está tentando lutar contra a explosão de uma bomba atômica. Veja só, ele fez até efeito prático nisso, pô. É algo muito grande. Sei, mas ele fez em escala, né? Não é que ele reproduziu uma bomba atômica. Não, ele fez... Claro, mas veja, até nisso ele fez propaganda. Mas aí é que tá, porque o Nolan, nesse ponto, o Nolan sempre é um cara, aí é pegar falando que o Fred falou, que é muito presunçoso. Se você olha os filmes que ele... Pô, quando ele fez Dunkirk, ele realmente gravou dentro do avião, pô. Um avião ali no céu e tal. Então ele é esse nível, ele quer o hiperrealismo. E eu acho que hoje ele é o cineasta que consegue reproduzir melhor uma imersão de filme hoje no mundo, assim. Não tem um cara que consiga promover esse tipo. E eu acho que dessa vez foi onde ele menos se preocupou com isso. Ele tem essa preocupação, porque é da característica dele, mas ele não fez desse filme um filme espetáculo e às vezes até sentimentaloide, com aquele final bem... Por exemplo, o que é que a gente vê geralmente em cinebiografia? Por exemplo, o Elvis, né, que foi do ano passado. Quando Elvis fez isso, para depois fazer isso, para depois fazer aquilo. Nesse não, pô. Nesse contou a história de um cara... muito ruim também. Você tem grandes biografias escritas também. Assim, não, eu sei, mas pega uma biografia aí que, sei lá... vai contar sempre datado, tipo, o cara fez isso, aí lançou isso para fazer isso, a consequência foi isso. Esse não, pô. Esse foi o mais íntimo possível de um cara, assim, contando muito o quanto ele era perseguido, o quanto ele era um cara, às vezes, julgado, o quanto ele sentia medo, o quanto ele talvez... Mas sabe uma coisa que não mostrou? O que torna mais especulativo, né? Qual a visão? Para mim, esse é o grande mérito. A gente não sabe... Qual a visão da sociedade? Qual a visão da sociedade sobre ele? Mas aí é que tá, Fred. A questão é o que é que passava na cabeça de Oppenheimer? Ninguém sabe, pô. Que o Nolan, qual a visão da sociedade faz, sobre ele? Como foi a cobertura daquele julgamento? Pronto, aí é que tá. Você tá falando uma coisa que personagens falam para ele. Na hora que o advogado joga na cara dele, você sabia o que você estava fazendo e mesmo assim você quis continuar, mas mesmo assim que ele fala, a mulher dele jogando na cara dele, falando, você quer se fazer de Marte e tal. Então, eu acho que isso é uma forma de como ele era... Até hoje ele é julgado, entendeu? Mas eu acho que o que o filme quer abordar é como é que esse cara estava lidando com isso, sabe? Mas eu acho que tem um ponto, meu amigo. Tu tá tratando como se o advogado estivesse questionando ele ter jogado a bomba. Aquilo tudo está questionando ele ter passado informações para a União Soviética.
A cobertura disso aí deve ter sido nenhuma. Não, mas tem um momento que ele cita exatamente essa questão da Não, ele bomba. cita, Minhoca, mas é só para apertar ele, porque a intenção ali daquele julgamento não é ter feito a bomba. É vazamento de informação, se ele é confiável ou não. É isso que eu estou dizendo. Tu tá dando um peso, às vezes, eu sinto você falando como se o julgamento fosse moral da bomba, mas não é. Não, mas não é da o que bomba, Cássio não. falou, É os Estados em Unidos relação a cagou. ele. Eu Ele sei, mas os era- Estados Unidos cagou. É o que Cássio falou. Aquilo ali é. Ele continua sendo. O que foi aquele julgamento dele? Oppenheimer continua sendo alguém de confiança para ter uma credencial de segurança dos Estados Unidos, ou ele é um cara que agora que nosso adversário é o comunismo e ele foi ligado ao comunismo, ou ele deixou de ser uma pessoa de confiança. Pronto. Olha, agora também tem um elemento é o aí. cérebro. E aí Agora também tem um mostra elemento aí. o absurdo que foi, né? Esse julgamento. Quer dizer, que não era um julgamento. Não, que né? nem Eu eu não acho sei. absurdo. Eu não acho absurdo. Sabe por quê, Minhoca? Eu ia falar isso quando o Cássio trouxe. Quando o Cássio comentou sobre isso. Eu não acho absurdo porque já teve um monte de obras, de séries, de filmes que mostra que essa época os Estados Unidos tratava essa parada de comunismo bem de forma patética mesmo, pô. Meu irmão, perseguia qualquer coisa, pô. Era Se um caça às clube- bruxas, Atos. Era caça às bruxas na época. Exato. Era Se tinha um clube, o Cincinnati Reds teve que mudar de nome, pô. Porque o nome era Cincinnati Vermelho, pô. Então foi uma coisa bem jogada assim, pô. Era tipo inimigo total, pô. Tanto é a quantidade de propaganda anti-russa. Então, eu não vejo muita forçação em ter acontecido isso com o Oppenheimer, não. Não foi coisa exclusiva para ele, não, tá ligado? Tipo assim, vamos perseguir esse cara, vamos perseguir com o quê? Vamos chamar ele de comunista. Meu irmão, essa turma chamava de comunista qualquer coisa, ainda mais o Oppenheimer, que era de fato socialista, que tinha um caso com a comunista. Que mandava todo o dinheiro, movimento né? que ele teve. Mandou dinheiro para E outra, a Revolução Espanhola. mandava o dinheiro, teve o fato de ter de fato um traidor, então já é elemento suficiente para poder ter toda essa desconfiança, porque o nível era muito mais baixo, não precisava ter isso aí. Mas o fez filme discutir aí, ele não. aborda de uma maneira até como o governo americano era imbecil de não compreender que Tudo o comunismo, na época em que Oppenheimer estava vinculado, porque ele não estava totalmente vinculado, o irmão dele até estava, né? O irmão dele tinha até a carteirinha do Partido Comunista. Mas ele não, ele tinha as reuniões, como até mostra no filme, mas a maneira como os Estados Unidos tratou aquela situação chegou num cara como o Oppenheimer, que estava totalmente do lado americano, pô. Totalmente do Está lado trazendo americano. muito para os olhos atuais isso aí. Porque, como eu estou dizendo, eles eram muito mais imbecis do que essa parte contada no filme. Eu vou passar um pano aqui para os Estados Unidos, porque tem muitos elementos, pô. Muitos elementos para poder eles criarem todo o caso que eles criaram com o Oppenheimer. Meu irmão, nessa época eles faziam coisas muito absurdas por 1% do que foi isso aí. Tipo, isso não era algo incomum, era algo muito comum. Muito comum. Então, não foi uma exclusividade do Oppenheimer. Pô, eu fui perseguido por causa disso aqui. Não, na verdade, teve elemento que só para poder acontecer tudo aquilo. Porque antigamente, naquela época, se fazia por muito menos, pô.